matemática da dependência. Olha que interessante, a matemática da dependência, o caso INSS. E ali mostra o depósito milionário. Ao longo de 40 anos, o trabalhador terá depositado um valor nominal superior a R$ 1.000.000. E ali a gente vê essa comparação. 42% retido pelo sistema em contribuição patrimonial e teto funcionário. A gente vê que a gente está baseando esse cálculo numa base salarial de 5 mil. Então, vai ter um desvio mensal de R$ 2.100 retidos na fonte. Então, a gente acha, vou contribuir com determinado valor e quando eu aposentar, vou ter aquele valor redondinho para me aposentar. E essa é a grande ilusão, que a gente sabe muito bem que não é assim que acontece. Depois que você realmente aposenta, você recebe muito menos daquilo que você contribuiu ao longo dos anos. E olha que interessante, você contribuir por 40 anos, você vai ter contribuído um valor, algo em torno de R$ 1.000.000. Para pensar, se você, ao invés de contribuir para o INSS e depender de uma merreca no final da sua vida, e se você aplicar esse dinheiro, talvez numa providência privada, talvez em fundo de investimento, juros compostos e por aí vai. Tem diversas modalidades. Se você aplica esse valor, você vai ver que o valor que você vai ter depois é muito maior daquilo que você tinha a princípio. E ali mostra muito sobre isso. O que é o sistema em si, como que muitas pessoas têm caído dentro disso. É um princípio conforto, porque você vai ter um dinheirinho garantido todo mês. Mas e aquilo que você guardou ao longo dos anos? E aquilo que você colocou ali ao longo dos anos? Nós vemos o caso do INSS uns tempos atrás, a queda, o roubo que teve no INSS. Realmente, você pode ver que aquilo está se desmanchando ao longo dos tempos, está se desmanchando ao longo dos anos. Então, essa pirâmide, uma hora ou outra, ela vai cair. E quando cair, quem estiver lá dentro dela vai cair junto com ela. Então, para pensar, realmente vale a pena você se esforçar anos da sua vida, vender o seu tempo, a sua hora preciosa, realmente para dar dinheiro para outras pessoas aproveitarem depois? Para pensar, realmente vale a pena nisso? E ali fala o retorno pífio. Em troca, você receberá uma aposentadoria limitada a um teto baixo, que cessa imediatamente com a sua morte. O sistema é desenhado para funcionar a burocracia, não o seu futuro. Então, quando você venha a falecer, a primeira coisa que é cortada da pessoa que faleceu é esse INSS, essa aposentadoria. Então, fecha o ciclo ali e aquele sistema que geriu esse valor ao longo dos anos tem esse grande montante para que eles possam gastar com os seus prazeres e com as suas beldades. Então, a gente vê que o que seria melhor? Você investir durante anos, talvez numa providência privada, e ao final da sua vida você vinha falecer e deixar para o seu filho, deixar para sua esposa ou deixar para os seus parentes? Ou seria melhor você deixar para governantes e líderes que irão usar esse dinheiro para usufruir com bens e com maravilhas nas suas vidas? Ao invés de você poder estar desfrutando disso, você vai deixar para outras pessoas desfrutar. Para pensar, compensa realmente pagar o INSS todos os meses? Faça essa pergunta para você. Faça essa pergunta, porque enquanto você não perguntar para si mesmo as coisas, fica impossível você mudar alguma coisa. Você vai repetir todos os anos a mesma coisa. Você precisa se perguntar, você precisa se questionar sobre tudo aquilo que você está vivendo. Isso que você está vivendo não é real. Isso que você está vivendo é uma grande mentira que tem te acorrentado todos os dias. O cenário da soberania financeira. E ali a gente vê como que isso vai se perpetuando ao longo dos anos. E ali tem um investimento privado e tem o INSS. Ali o INSS é uma aposentadoria mínima não hereditária, ou seja, é uma aposentadoria pequena que não é concedida depois da morte para outras pessoas que têm um parentesco dessa mesma pessoa. Então, você acaba gastando muito mais ao longo dos anos. Ao contrário do investimento privado, talvez uma previdência privada, a gente vê que ali tem uma aplicação de 2 mil por mês a juros compostos por 40 anos. E depois desses 40 anos, ao invés de você ter contribuído 1 milhão mais ou menos para um governo chamado INSS, para um sistema,
Se você investir ao longo desses anos R$ 2.000, muitas das vezes pessoas ganham 10 mil, ganham muito outros dinheiros e acham que contribui bastante, vai ter bastante. Mas se investisse R$ 2.000 todos os meses durante 40 anos, após 40 anos, teria 11 milhões de patrimônios acumulado. E pior, ao invés desse 11 milhões de patrimônio acumulado, provavelmente descontaria um pouquinho de impostos, mas teria uma renda passiva algo de 1% ao mês, que renderia então R$ 110 mil por mês apenas de renda mensal. Então, ao invés de você depender de um salário de 1.000 e pouco por mês, depender de um salário nem que seja 5.000 e pouco por mês, o que você acha que quando você aposentar você ganhar R$ 110 mil por mês, ao invés de ganhar essa merreca e essa mixaria que eles te dão todos os meses? Então, para pensar, o que é melhor? Você contribuir com um sistema que está colapsando ou você investir no seu próprio futuro e também no futuro da sua família e dos seus familiares? E ali deixa claro, mostrando sobre essa imagem, a diferença de controle. Enquanto o recurso do INSS desaparece na morte, o patrimônio privado é hereditário. Hereditário. A soberania financeira transfere o poder do Estado burocrático para a sua família. Ao invés, então, de quando você vier a falecer, você acabar com o seu dinheiro de uma vez por todas, vai ser transferido para outros membros da sua família. Então, por mais que você venha a partir repentinamente, outras pessoas não ficam desamparadas financeiramente. Então, para pensar, usa muito bem o seu dinheiro, aplica muito bem o seu dinheiro, para que você venha ter um retorno considerável em tudo aquilo que você fez ao longo dos seus anos, de todo o esforço que você fez pelo seu trabalho. Então, o próximo slide aqui fala sobre o fim do tráfego pago. E aqui já muda um pouco a lógica, e aqui já vai para outro lado específico. A gente vê que ultimamente tem crescido muito a questão do tráfego pago. E ao longo da história, como sempre tem sido, sempre que cresce alguma coisa, a tendência é aquilo ficar mais caro. A gente vê como tem sido ultimamente no mercado, as pessoas começaram a comprar mais ouro. E como consequência dessa compra acelerada do ouro, as pessoas também começaram a comprar muito e como consequência veio que o ouro veio a encarecer mais. Então, isso acontece constantemente no mercado. Sempre que há uma procura por algo específico, a tendência é aquilo ficar mais caro. Então, o que está acontecendo com o tráfego pago agora é a mesma coisa. A gente vê que constantemente o que muitas pessoas têm feito é investir em tráfego pago, porque a gente tem essa grande ilusão que se a gente investir em tráfego pago, a gente tem um produto e vai conseguir vender bastante desse produto. Mas nem sempre funciona dessa forma. Não é só colocar um tráfego pago, colocar um produto e vender rios de dinheiro. Existe toda uma estratégia que tem que ser colocada para que venha vender esse produto. Não é só colocar e vender. E devido a isso, a gente vê que tem crescido muito, então, essa questão do tráfego pago. E muito se fala sobre essa possibilidade desse fim desse tráfego pago, porque como tem crescido muito, tem ficado muito mais caro e não tem sido vantajoso mais investir em tráfego pago. E ali a gente vê essa crescente subida. A era do alcance orgânico da TV Globo, inviabilidade. Então, a gente vê que está crescendo agora, principalmente as televisões estão deixando um pouquinho mais a televisão, estão investindo mais nas redes sociais, na internet e provavelmente também em tráfego pago. Então, tem crescido muito mais. Então, a gente está numa transição de era, que ao invés de ser o tráfego pago, a gente está numa transição para o tráfego orgânico / comunidade. Então, o cerco está meio que se fechando. E agora não basta você apenas pagar pelo seu anúncio, você tem que ter uma comunidade fiel àquilo que você está vendendo, aí sim você vai ter lucro sobre aquilo que você tem. Então, não é apenas mais uma questão de escolha, mas a gente vê que o algoritmo também está mudando. E agora é a hora de muitas pessoas aproveitarem e também lucrarem em cima disso. E conforme mostra ali, a mudança de era. A internet democrática e barata está acabando. Estamos caminhando para um cenário onde anunciar online custará tanto quanto a televisão tradicional.
E a gente vê que, ultimamente, anunciar na televisão é um valor, muitas das vezes, astronômico. E, muitas das vezes, é muito mais viável as marcas anunciarem na internet, pagando muito menos do que anunciarem numa televisão que muitas pessoas estão deixando de ver. Então, está tendo essa transição agora e essa tendência cada dia depende do ponto de vista, se você vê como piorar ou se você vê como melhorar. Porque sempre quando há uma melhora, tem uma possibilidade de ser criado outra coisa no lugar daquilo que está acabando. E agora, aqui, conforme falei, essa nova construção. Então, é um novo momento de tráfego orgânico e também um novo momento de comunidade. E conforme mostra ali, o Creator Economy tem uma audiência própria, não é vaidade, é sobrevivência. Empresas e profissionais precisam construir canais de distribuição, comunicação para não se tornarem reféns do pedágio das plataformas. Então, essa era da comunidade está sendo construída agora. O que mais a gente tem visto em algumas pessoas, nem tantas, mas é a criação de comunidades. Um lugar, um espaço onde pessoas estão ali interagindo, trocando conhecimento, estão ali todo momento, e naquele momento daquela troca de conhecimento, tem essas pessoas que pagam por aquela comunidade, um valor pequeno, não é um valor alto, e mesmo assim estão ali com a possibilidade de fazer network com outras pessoas, discutirem sobre a mesma ideia, sobre o mesmo assunto, e por aí interagindo entre eles. Então, tem se crescido muito sobre essa questão de comunidade. Você que está talvez começando, é uma boa oportunidade para você nesse exato momento, porque você tem a oportunidade de desbravar esse campo que está pouco conhecido ainda, de alcançar muitas coisas na sua vida, principalmente profissional. Então, saiba os movimentos que o mercado está fazendo em direção a para onde que ele está indo, para que você possa usar isso ao seu favor.